Sejam bem-vindos ao nosso Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. E hoje, uma edição especial, tá? Nós estamos com um evento, gente, que vai acontecer em breve, em outubro. Um evento muito grande. E justamente por esse evento, por esse projeto ser tão grandioso, a gente abriu uma exceção. E fizemos hoje essa edição especial com uma pessoa muito especial, que tem muito para agregar na sua vida também. Se eu fosse você, já apertava ali naquela setinha, já mandava esse episódio para manicures, nail designers, empreendedoras, donas de salão, donos de loja, pessoas que gostam de eventos, que participam de eventos, que gostam de organizar eventos. Esse episódio vai ser muito especial. Estou muito feliz de receber você, Renata Delmondes. É uma honra te receber aqui, tá? Muito feliz mesmo, eu sei que tem para agregar muito na vida de muita manicure e de muita nail. E vamos começar contando um pouquinho da história da Renata Delmondes. Fala, conectadas, é um prazer estar aqui com você, Mi. Eu já tô na área há mais ou menos 15 anos, então, assim, pra gente que começou há um tempinho a mais, sabe a importância que você teve na nossa área, não somente trazendo importação de produtos, mas também na área educacional. Então, para mim, é um privilégio estar aqui hoje. E vamos falar de evento, de marca e de tudo que essas meninas precisam aí para se tornar autoridade, né? Que é uma dor delas. É uma dor delas e é o que tá todo mundo buscando, né? Rê, que você acha que tá... Como que você acha que tá o nosso mercado hoje? Eu gosto muito de comparar o nosso mercado com o cenário que ele está introduzido, que é o da área da beleza. Então, assim, dentro da área da beleza, nós temos uma cadeia onde o topo é o cabeleireiro. A área hair, com certeza, é a área que domina. A área capilar é a área que domina a área da beleza. E dentro desse cenário, a área de unhas está engatinhando. Eu brinco que a gente foi há 5 anos atrás um recém-nascido e agora nós estamos mais ou menos com 5 aninhos de idade, aprendendo os primeiros passos ali, mas dentro do cenário da área da beleza e do cenário mundial da área de unhas, o Brasil ainda está engatinhando. E quando a gente vai para o lixo maior, que é o da estética, aí a gente é recém-nascido ainda. Entendeu? Então, assim... Boa visão. Ontem mesmo você fez uma enquete que eu gostei muito sobre o mercado estar saturado ou não. Eu comecei a responder e logo me dispersei, mas eu gostaria muito de falar sobre isso agora. Estar saturado para quem? Porque o Brasil é um dos países que mais tem mulheres no mundo. Se nós tivermos, sei lá, 5% da população atuando como manicure, que seria uma porcentagem muito alta, a gente ainda não conseguiria atender todas as mulheres. Se esses 5% estivessem ministrando o curso, nós não conseguiríamos ensinar todas as mulheres que querem empreender na área. E comparado ao cenário que eu acabei de falar, principalmente de cabeleireiro, hoje na área capilar, qualquer pessoa com poucos R$1.000 fazem sua própria marca, fazem sua própria escola, fazem um sérum, um óleo finalizador, alguma coisa para que ela possa vender com o seu nome. A nossa área não tem essa possibilidade nem nos próximos 10 anos. Então, assim, o cenário, a gente precisa, muitas vezes, parar de olhar para o nosso próprio umbigo, para a nossa caixinha de unhas, que é desse tamaninho, e ampliar a visão. Como que está o cenário de make? Como que está o cenário de cílios? Como que está o cenário capilar? Como que está o cenário de micropigmentação? Porque nós somos um subnicho dentro do nicho de beleza. Então, dentro da área da beleza, nós somos babies ainda. Sim, inclusive eu fiz essa pergunta, e quando eu voltei da China, eu ainda comentei, falei, gente... A gente imagina que o nosso mercado está saturado. Com quantas marcas em destaque? A gente pensa que o nosso mercado... Eu vejo, gente, o mundo das unhas no futuro igual cabelo. Com todas as marcas, assim, ó, no shopping dos cosméticos, aquelas inúmeras marcas. Eu vejo que esse é o nosso caminho. Porém, as pessoas já estão agora... Para mim, eu ainda acho que a gente é embrião. Você acredita? Olhando a visão da China, sim, eu acho que nós somos embriões ainda. E aí, nós somos só um projeto de Deus ainda. Exatamente. E aí as pessoas estão achando que o mercado está saturado. Gente, o mercado está saturado de gente que não é profissional. O mercado está saturado de gente que começa hoje e quer ter resultado amanhã. O mercado está saturado de gente com ego grande demais, que acha que se não tiver com a agenda lotada, com 2 meses de atendimento, com 6 meses de atendimento, tá tudo errado. Inclusive, eu fiz uma pesquisa recente e descobri que o tempo para lotar a agenda está aumentando. Lógico, porque aumentou a qualidade dos profissionais. Exatamente. Então, hoje, a cliente, quando ela vem até você, não é igual antigamente, que a cliente não sabia nada.
Hoje ela sabe a marca que ela quer utilizar, ela já sabe a técnica que ela viu principalmente no Pinterest. Exatamente. E ela já chega com uma ideia e fala, eu quero sair aqui com esse trabalho. Então, antigamente, a gente fazia de qualquer jeito, e eu tô falando a gente mesmo porque quando começamos não tínhamos cursos, produtos de qualidade há 15 anos atrás. Eu sou da época que colava a tip quase na área da cutícula. Eu sou da época de um gelzinho azul com branco. Lina. O Lina Sina, que ninguém sabe se é como Lina chama. Sina, que a gente colocava no meio da unha, ele era igual uma água, escorria todinho pra cutícula e pras laterais. Queimava igual queimadura de Queimava terceiro igual uma fogueira. E eu lembro, uma das clientes que mais me marcou foi uma noiva, porque eu fiz e ela foi pra lua de mel e ela me ligou falando, como que eu tiro isso aqui? Porque tá caindo e eu tô só com 3 unhas e eu não tô conseguindo tirar as outras e tá muito feio. Eu brinquei com ela na época, a gente era muito amiga. Eu falei, o que você aprontou? Quem arrebentou todas essas unhas? Que caiu tudo? Ela falou, você sabe. Eu falei, vamos comentar não. Então, assim, nós somos de outra geração, então a gente consegue ter uma perspectiva do mercado muito mais ampla do que começou há 3 ou 5 anos atrás e pegou uma geração premium. Porque hoje nós temos marcas qualificadas, hoje a gente tem curso e curso online, YouTube e coisa boa de verdade. Não no mesmo padrão de qualidade de produto internacional, apesar de ter muitas marcas também proporcionando essa qualidade para o Brasil. Mas Sim. Comparado ao mercado internacional, a gente ainda tem a variedade, né? Variedades uma variedade maiores que o Brasil. Mas a nossa mão de obra é muito mais qualificada. E aí chega até uma crítica. Eu gosto muito do trabalho das russas e acho elas impecáveis e vão continuar sendo referência mundial por muito tempo, dentro do cenário da área da beleza, principalmente. Elas se destacam muito dentro de beleza estética, harmonização facial e unhas, mas a nossa mão de obra não deixa a desejar. Não. A mão de obra da brasileira é muito boa. O que falta é a profissionalização. Porque aqui, a maioria de nós, e estou falando nós, nails e manicures, queremos fazer uma boa unha, mas não entendemos de negócio. Fazemos uma boa unha, mas não sabemos ensinar. Ontem eu estava conversando com uma instrutora. E aí eu sempre pergunto como que tá e tal. E aí eu perguntei pra ela, como que você tá? Como que tá o negócio e tal? E ela tava me comentando, Fami, nesse último ano eu me afundei. Você sabe por quê? Porque eu me agarrei eu sou manicure tem 20 anos, eu já tenho a minha clientela e eu não preciso de mais nada. E eu fui engolida. Esse último ano, não. O último ano foi quando foi, assim, estourou o pior pra ela. Mas o que ela tava me contando ela se acomodou no sentido de eu sou manicure há muito tempo, eu tô bem, eu tenho a minha clientela, e o digital veio, e o digital tá engolindo todo mundo, porque se você não está nas redes sociais, o seu cliente tá lá o dia inteiro. O digital tá engolindo as pessoas que não entendem de marketing, que não entendem de posicionamento, que não querem trabalhar com IA. Que tem vergonha de aparecer nos stories e pôr a cara no sol. E as clientes vão pra onde? As clientes vão pra quem aparece a cara. Por que você compra uma maquiagem da Boca Rosa? Por que você compra um perfume da Virgínia? Por que você compra, sabe? Porque eles estão ali. Porque elas estão ali, porque tem conexão, porque tem entrega, porque tem história, porque as pessoas querem saber. Antigamente a gente via novela, Hoje ninguém mais vê novela. Por quê? Quem aqui, gente, não ficava esperando a novela das 9? Pra saber o que ia acontecer. E do sábado pra segunda, o tanto que demorava. Era uma tortura. E eles sempre tinham um gancho fantástico na sexta-feira pra deixar a gente final de semana inteiro comentando sobre o que ia acontecer. E por que o ser humano, por que a nail design, por que a manicure, por que o empreendedor não tá deixando o gancho ali na internet pra cliente ficar ali. Eu quero saber, eu quero. Entendeu? E aí quem não veio pro digital, tá sendo engolido. E eu falo pras meninas, gente, sinto muito, mas eu não tenho o que falar pra vocês. Se você não vier pro digital, não tem... Gente, a gente fica tentando buscar palavras. Não tem palavra, é fracasso. Infelizmente. Não tem outro jeito. As clientes não vão mais passar na porta do seu salão e resolver fazer unha. Não é assim mais que funciona o mundo. O mercado mudou, tudo mudou. E se a gente não for junto? E a gente falando até mesmo da própria técnica... eu acho muito engraçado quando a gente fala que está lançando uma técnica nova no Brasil e que ela já é defasada na maioria dos outros países, né? Aí, quando chega aqui, as meninas têm uma grande resistência de aprender algo novo. E a gente tem técnicas maravilhosas a nível mundial que são aplicadas aí e quando chega no Brasil, as meninas ficam com resistência. Aí, não quero testar. Aí, que eu vi o TikTok. Aí, que eu vi isso. O que você fez? Você comprou? Você testou até dar certo? Porque não é testar e falar não gostei e largar. Tenta uma vez, não deu certo. Até dar certo.
Eu tenho um exemplo em casa. Eu sempre fui muito exigente com as meninas que quiseram estar comigo. As minhas primeiras instrutoras, se elas não soubessem fazer todas as técnicas, elas não se formavam comigo. Uhum. E aí, o que acontece? A Lid mesmo, semana passada ela estava aqui, a gente estava conversando, Lidiana Nascimento. E aí ela estava falando, Fami, como que pode, né? Os últimos meses eu dei um curso de acrílico, o resto foi tudo de gel. Ela sempre foi apaixonada por acrílico. Eu falava assim, Lidiana, vamos aprender gel. Não gosto dessa maneira. Eu falei, não tem que gostar. Tem que aprender e acabou. Vai aprender e pronto. Mas eu não quero. Eu falei, não tem que querer. Era assim. Não tem que querer, não tem opção. Você vai aprender e acabou. E ela aprendeu, ela se desenvolveu. E o mês passado ela deu de 20 cursos, um foi de acrílico. Exatamente. Ou seja, enquanto você estiver aí achando que o que você sabe já é o suficiente, tem um monte de gente aprendendo coisa nova e passando na sua frente. E principalmente aprendendo o que funciona para cada uma. Porque nessa variedade de técnicas que a gente tem que testar até dar certo para poder escolher. E falar, não, realmente eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela. Mas o principal, o que o mercado gosta? O que a sua cliente está procurando? Porque muitas de nós começamos a empreender nessa área por necessidade, tá tudo bem. Hoje nós temos tendo um outro movimento de pessoas que estão em outras áreas e estão vendo oportunidade de empreender e ganhar dinheiro. E aí tem nutricionista, migrando, advogada. É bom você falar isso, porque olha só, a gente começava por necessidade. Eu comecei porque eu queria dinheiro para comprar Danone para os meus filhos. E hoje você vê advogada, você vê nutricionista, fisioterapeuta saindo da área delas para fazer unha. Porque elas têm uma visão de mercado. Primeiro ponto, é algo artesanal. Artesanal, ele é terapêutico. E é para sempre. É para sempre, ele fideliza. E tem renda recorrente, porque as manutenções exigem que a cliente volta. Então, quando uma pessoa que já tem uma outra formação vem para a nossa área, ela vem com uma mentalidade que falta na gente. E eu achei uma questão muito interessante, falando de novo do mercado da área da beleza. Eu tive a oportunidade de fazer eventos na área de maquiagem e é outro nível de conversa. Não vamos nem entrar muito nesse mérito. E nisso eu tive a oportunidade de conhecer uma das grandes marcas, uma dona de uma das grandes marcas, que está presente em tudo quanto é shopping do Brasil. E a gente saiu para jantar e nós fomos jantar com os maiores influencers de make da cidade. E eu perguntei quanto que eles ganhavam por maquiagem. Gente, eles ganham menos que a gente. Por quê? Porque a maioria dos maquiadores hoje tem que trabalhar em grandes salões. As pessoas que são mais influentes quando querem um maquiador, ou elas vão pagar alguém que vai a domicílio, aí sim é algo mais caro, mas ou elas vão procurar um grande salão para fazer, porque tem a produção de conteúdo. Então o maquiador não tem a flexibilidade que a gente tem de montar um estúdio na nossa garagem, uma esmalteria, um negócio na nossa garagem e ter sucesso. O maquiador, para ele ter sucesso, ele precisa investir muito mais em estrutura, ele precisa investir muito mais em produtos mais caros. Porque a gente acha caro um produto de R$80, não existe base boa, mais ou menos, nesse preço. Nossa, e ele tem que ter 5. Você acabou de me dar uma ideia aqui, ó. Então, eu comecei a conversar com eles, e quando a gente começou a conversar, por eles trabalharem nos grandes salões, devido a essa demanda que eu acabei de falar, mais ou menos como que funciona, eles ganham porcentagem, né? Então, às vezes, a gente paga caro pro estabelecimento, mas eles vão ficar ali com 50%, 45%. O material é todo deles. E aí a gente já tem uma grande questão. O nosso custo por unha é minúsculo. Bem mais em conta. O deles não. Porque eles têm que comprar todas as variações de base, todas as variações de batons, todos de sombra, e são muito mais caros que os nossos itens. E tem data de validade. Então, tem um monte de questões. E quando eu comecei a perguntar para eles quanto que eles ganhavam por hora, através desses serviços, eu descobri que eles ganhavam menos que a gente, só que todos eles estavam com carros importados e a gente estava ali num outro ambiente, nos restaurantes mais caros da cidade, e o nível de conversa era outro, e eu comecei a analisar e pensar, gente, como que eles ganham menos por serviço e tem mais sucesso com a gente? Mentalidade. Aí a gente volta pro que a gente acabou de falar. Quem entra na maquiagem não entra para ganhar dinheiro em uma semana, em um mês. Entra sabendo que ele vai ter que ralar muito, começar com as maquiagens de marcas mais baratas para chegar na Ferrari que ele quer. Para chegar numa Criolan, numa Catherine Hill e em outras marcas premium que a gente tem no mercado. Então ele já entra com essa mentalidade. Eu preciso investir e plantar para colher. A nossa área não. A nossa área entra para ganhar. A nossa área não faz dinheiro. O maquiador entra para investir e fazer dinheiro através do trabalho dele. A unha não.
A manicure e a nail design, ela entra para ganhar dinheiro. E ela acha que ela vai fazer um videozinho no YouTube, vai chover de cliente, que ela vai pagar o gel mais baratinho que ela achar em qualquer loja chinesa da cidade e que ela vai faturar alto em menos de 6 meses com a agenda lotada. E ela não tem a mentalidade de fazer dinheiro. Fazer exige plantar, investir para depois colher. A nossa mentalidade ainda é de neném. Neném que quer ganhar tudo na mão, ganhar tudo na boca e acha que dinheiro se ganha e não se faz. E você me falando isso, olha o que me veio na mente. A influencer, quando ela vai no salão, tanto o cabelo quanto a maquiagem, ela faz um antes e depois, ela faz toda aquela coisa. Por quê? Por que ela não faz da unha? Porque a gente não prepara isso. Não preparamos o ambiente. A gente não fez isso. Por que a influência ou a pessoa que vai no seu salão, por que você não oferece um ambiente legal, lindo, já tá ali com o suporte de um celular, fazendo takes, faz um take dela chegando, faz um take dela da unha, faz um takezinho de um pedacinho da cutícula, uma aplicaçãozinha do produto, esfregando assim o produto. E depois E faz isso para sua cliente, para você ver se todo mês ela não vai querer fazer. Porque isso também vai dar resultado para ela, igual dar a maquiagem e o cabelo, o salão bonito. Sim. Mas a manicure, ela não tá pensando lá na frente, né? Ela tá pensando agora, eu vou ganhar esse dinheiro dessa cliente aqui agora, porque a próxima já vai chegar e eu tenho que atender 5 no dia. E é nessa questão que a gente tá perdendo as nossas clientes pros salões grandes, a gente tá perdendo as nossas clientes. Eu tenho 20 anos de mercado, eu não preciso estar na rede social. Você tá perdendo cliente para aquela manicure divertida, que posta o lifestyle dela o tempo todo e a sua cliente tá assistindo e fala, eu vou lá fazer unha com ela tem uma vibe tão boa. E às vezes não tem um trabalho tão bom quanto o seu. Mas ela tá aparecendo. Exatamente. E assim, é muito importante a gente respeitar o tempo de todas as coisas. Mas a mentalidade, ela é muito importante. Eu gosto muito de falar de mentalidade empreendedora. Eu tenho 2 pessoas que eu admiro muito e que teriam potencial para ter os maiores esmalterias da cidade. E as 2 trabalham na garagem da mãe. Não é por falta de dinheiro. São extremamente bem-sucedidas. Ambas têm equipe. Mas não têm mentalidade. Ambas trabalham, não é em Goiânia. Não vou citar o nome, porque senão vai ficar muito nítido quem são. Mas ambas trabalham na região metropolitana de Goiânia, que são essas cidades próximas, e ambas têm o mesmo perfil. Montaram o estúdio na garagem da mãe e preferem ficar o resto da vida ali do que alugar uma sala de 1.500, 2.000, 3.000. Tô falando de gente que fatura 30 mil líquido por mês. O que é uma sala de 2.500, uma água, energia, o custo operacional? Fica lá, todo ano reforma, mas a região não traz o valor do serviço que elas querem cobrar. Continua sendo na garagem da mãe, aí entram todas as questões familiares que a gente não pode nem mencionar aqui, porque a nossa área começa a ganhar dinheiro logo e ela começa a adotar alguém para poder fazer com que o dinheiro saia. Ou é um marido que não trabalha, é uma mãe problemática, é um irmão envolvido com questões difíceis de dependência química. E é um cenário que envolve toda a nossa área. E que não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. Porque o maquiador não. O maquiador, ele já pensa, eu preciso montar um estúdio bonito. Eu preciso montar... Ele começa na garagem também, mas ele já começa na garagem pensando como que ele vai ter portfólio para ir para dentro de um salão grande, ganhar mais, ou como que ele vai montar o melhor, o mais top da cidade ou da região dele. É que a manicure, ela ouviu muito, né, a vida inteira, de que manicure não dá dinheiro, que unha é isso, que unha não é profissão. Então, assim, ficou tão enraizado aquilo ali, que quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, a sua mente é tão assim, de que eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou ganhar dinheiro, é tão forte isso dentro de você, que a hora que você começa a ganhar dinheiro, o dinheiro sai para algum lugar. É aquilo ali que você falou, tem um espacinho, ou tem um vício, ou tem uma doença. E as pessoas falam, mas isso é destino. Não, gente, não tem nada a ver com destino. É o que você acredita, é o que você mentaliza, é aquilo que você vai viver. Exatamente. Então, se a mentalidade da nossa área, ela precisa mudar. E aí, quando a gente fala em padrão internacional, a gente vê outra mentalidade. Lá, eles lidam como negócio. Não é bico, não é um passatempo, não é o que eu tô fazendo agora para ver o que dá. Não, elas investem tudo. E eu tô adorando ver essa diferença de cenário, principalmente entre Brasil e Europa, que tem sido o contato que eu tenho tido mais. A nossa unha é melhor, o nosso trabalho é melhor, ele é mais bonito, mas nos falta mentalidade. E aí a gente paga para elas. Exatamente. Aí a gente fica pagando para elas, ao invés de ser o contrário.
Olha só, é bem isso. Rê, como é que você caiu no mundo das unhas? De paraquedas, literalmente, gente. Eu não tenho perfil de manicure. Não vou mentir pra você, nunca sonhei em ser manicure. Não frequentava salão, sempre achei o salão de beleza um ambiente muito tóxico, de fofoca. Eu tô falando de coisa 15 anos atrás, né? Uhum. Mudou um pouco? Mudou, mas ainda é um ambiente complicado. E eu sempre via aquilo ali como algo que não era pra mim. Eu não tinha nem o hábito de pintar minha unha. Nunca gostei. Só que quando eu entrei na faculdade, eu comecei a querer estudar inglês, porque eu sou graduada em letras. Então, com os meus 17 anos, eu entrei na letras, na UFG, Universidade Federal de Goiás, e eu comecei a querer estudar inglês e uma amiga americana estava vindo pro Brasil fazer um curso de manicure. Por quê? A mãe dela adoeceu, a mãe dela já não estava conseguindo trabalhar tanto e ela queria uma profissão que permitisse que ela continuasse estudando. E lá ela estudava engenharia nos Estados Unidos, que é uma faculdade que exige muito. Uhum. Então, ela procurou uma profissão lá que fosse rentável e que desse flexibilidade de horário. Então, ela já me deu esses 2 gatilhos que é muito importante para nossa área. E olha pra você ver. Quantos anos atrás? 15 anos atrás. Ela já estava buscando ser manicure. Aqui no Brasil, geralmente as pessoas são manicures por falta de oportunidade. Exatamente. E ela é americana, não é uma brasileira. Os pais dela são brasileiros e ela estava vindo para cá porque aqui tem mais cursos. Já tinha mais cursos do que lá. E ela veio para fazer o curso e ela me falou isso. Falou, eu tô indo pro Brasil para fazer o curso de manicure porque aqui dá muito dinheiro. E ela começou a falar que o pessoal não tira cutícula, o pé e mão na época já era tipo $30. Uhum. Enquanto aqui o pé e mão era R$12. Então ela falou pra mim... Ai, cara, engraçado. Ela falou, veio aqui aprender pra ganhar mais dinheiro do que a gente ganha. Exatamente. Ela falou, eu tô indo fazer um curso de manicure no Brasil, você tá querendo vir estudar, por que você já não faz o curso e vem? Porque no intervalo do seu intercâmbio, você já aproveita pra fazer um dinheiro, pra fazer umas clientes. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu sempre tive perfil empreendedor. Desde os 6 anos de idade, eu já fazia miçanguinha pra vender pros coleguinhas na escola e tudo mais. Então... fazia o trabalho dos coleguinhas para ganhar dinheiro. Então, eu já tinha o meu feeling para empreendedorismo. E quando ela me falou, isso me despertou. Eu, no meu impulso de querer estudar fora, corri e paguei o curso. Gente, na época, 15 anos atrás, o curso era R$450. Isso era caríssimo. Um curso de informática era 150, 200. E informática estava no auge. E você falou, eu tô gastando dinheiro. Como que eu fiz? Eu tava com o dinheiro querendo ir fazer um intercâmbio, eu fui lá e paguei o negócio à vista. Eu lembro que eu deixei R$50 pendente, porque só tinha R$400 na conta no dia. Paguei os R$400 e me matriculei. Só que nisso, a minha mãe conversou comigo e falou assim, por que você não forma primeiro? Porque se não der certo nos Estados Unidos, o seu intercâmbio, quando você voltar, você tem alguma coisa. Eu tinha 17 anos. Eu pensei, realmente, eu não preciso de pressa. Concordo com a minha mãe, dá pra eu formar, fazer o meu intercâmbio mais tranquilo, eu não preciso largar a faculdade, nada. E o curso estava pago, e eles me ligando, Renata, matrícula, Renata. Até que um dia eles usaram uma estratégia muito boa, principalmente para alunos que deram entrada e não fizeram matrícula e não efetivaram o curso. Eles me ligaram e falaram, virada de ano, a gente vai ter ajuste de tabela, então aquele valor que você pagou não vai ser o valor do novo ano. Ou você se matricula agora até tal data, ou você vai ter que pagar a diferença para continuar com o seu curso trancado. Eu já não queria pagar nenhum real, porque nem com aquela ideia inicial já não tava mais. E falei, me arruma uma turma dia de quinta e sexta à noite que eu vou agora. Porque eu estudava de manhã e já trabalhava à tarde. Então eu pensei, se eu vou deixar mais pro final de semana, eu vou estar morta, mas vai ser os dias que eu vou dar conta, porque eu já não tenho tanto trabalho da faculdade e tal. E aí a minha turma era quinta e sexta à noite. Eu chegava na aula arrebentada. Aí eu já tinha feito 18 anos. Chegava assim, capenga, e o povo no curso. Ai, que o meu sonho sempre foi ser manicure, que eu brincava com os esmaltes da minha mãe, que eu desde pequenininha. Aí tinha outra que tô recebendo seguro-desemprego, e essa aqui é a minha última oportunidade, porque eu não quero voltar pro mercado de trabalho, eu tenho um filho pequeno, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu lá assim, aí perguntaram pra mim, eu falei, então, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu ia fazer o intercâmbio, não vou mais agora, mas o curso já tava pago, eles não iam me reembolsar, e eu vim fazer. Você gosta de unha? Não. Você pinta sua unha? Não. Nunca tirei a minha própria cutícula na vida. Caí de paraquedas. Só que algo mágico aconteceu. Eu já estava na Letras e eu já tinha experiência em dar cursos. Eu já dava aula desde os 12 anos de idade. Eu sempre gostei muito. Desde pequena eu era criança que dava aula para as outras crianças. Então eu já tinha uma experiência de sala de aula e nessa época eu já estava começando a querer fazer o estágio.
Então, durante o curso, eu entrei no estágio. Eu saí do trabalho que eu estava e entrei no estágio. E estágio de sala de aula para professora de português são 30, 40 alunos dentro de uma sala. E na unha, eu ia atender uma cliente. E a gente pegou o livro, a apostila ali, a professora começou a dar aula, e a hora que eu li o livro, eu me encantei. Eu tenho facilidade para leitura, letras, né? Então, enquanto ela estava explicando o livro, eu já tinha lido ele todinho. E eu tinha me encantado pela história da Cleópatra e pelo fato da gente ter nascido na realeza. Antigamente, não era qualquer pessoa que fazia unha, era só a realeza. Nós frequentávamos e morávamos nos palácios. Nós decorávamos as unhas de reis e rainhas com ouro. Sim. Depois, eles fizeram uma variação de ouro com mel de abelha para poder fazer a cera das unhas. E foi durante a Segunda Guerra Mundial que surgiu os cosméticos e variações de esmaltes a partir de coisas de guerra, inclusive. Então, assim, eu me encantei pela história. E história me ganha muito. Gosto muito de história, de leitura. Então, eu já comecei a me encantar. Nisso, eu fui fazendo o estágio, o curso foi passando. Quando eu peguei a primeira modelo, eu me apaixonei. Pensa aquela cena de filme que os casais se beijam e tudo para em volta. Era eu com a minha cliente ali. Por quê? No meu estágio, eu tinha que atender 40 clientes em um tempo só. Já estava 40 clientes em sala de aula e eu ali tentando ensinar alguma coisa. Com unha, não. Eu atendi uma cliente por vez. E eu ganhava o dobro ou o triplo. Era R$12 um pé em mão, se eu demorasse 1h30, 2 horas, daria R$6 por hora. Na época, para ser professora, era R$3, R$4. As melhores professoras por hora. Nossa. Você falou, opa. E aí eu comecei a fazer conta na minha cabeça. Porque apesar das letras, eu gosto muito de matemática. E sou filha de administradora. Então, eu já comecei a fazer conta na minha cabeça e falei, peraí. No estágio, eu ganho menos atendendo mais clientes. Aqui eu tô apaixonada pelo processo. É manual, é terapêutico para mim, porque eu paro, me concentro numa cliente só e deixo ela satisfeita. Nisso, eu resolvi parar o estágio, porque ainda não estava no período obrigatório, e fui para um salão de beleza. Eu nem tinha terminado o curso de manicure, eu já estava no salão de beleza. Eu não espero as coisas acontecerem, eu faço acontecer. Com 18 anos eu já fazia as coisas acontecerem. Eu fiz esse cálculo na minha cabeça e falei, vou achar um salão para ver se é isso mesmo que eu quero. Aí a gente voltou para aquele ambiente que eu te falei, tóxico. Mas dentro do salão de beleza, a minha primeira cliente me marcou e eu gostaria muito de perguntar para as meninas que estão nos assistindo se elas lembram da primeira cliente, porque a minha foi inesquecível. E eu atendi uma grávida que só tinha dinheiro para fazer o pé. Ela não tinha os R$12 para fazer o pé e mão. Ela só tinha o dinheiro pro pé. Era mais caro o pé, tipo, sempre tem isso, né? Se for fazer mais só um, é mais caro. E aí a gente fez pra ela R$6 mesmo, e ela fez. E eu demorei muito, minha primeira cliente oficial, depois do curso. E quando ela terminou com muita dificuldade, com aquele barrigão, porque quem já teve filho sabe, você não enxerga seu pé, a hora que você olha pra baixo, ela tava sentada, com os pés no meu joelho, ela pediu pra ver, falou, deixa eu ver os meus pés. Não tinha apoio de pé, eu na minha cirandinha. Peguei os 2 pezinhos dela e coloquei no meu joelho. Quando ela visualizou os pés dela, uma lágrima escorreu e ela disse, agora eu tô me sentindo bonita de novo. E falou, sabe, minha filha, quando a gente engravida, muda cabelo, muda pele, a gente se sente horrível, a gente engorda, tem alguém mexendo dentro da gente o tempo inteiro, você para de dormir, você começa a ter enjoo o tempo todo. É como se você deixasse de ser você. Mas agora que eu fiz o meu pé, eu tô me sentindo limpa e eu tô me sentindo bonita de novo. Naquele dia, eu entendi o que era a profissão. Era uma profissão sobre autoestima. Não era só sobre fazer unhas. E tendo esse gancho, eu investi tudo. Na época, eu já tinha 18 para 19 anos. Eu decidi investir tudo. E antigamente, os cursos que tinham, não era igual hoje, você faz um final de semana. Esse curso eram 6 meses de manicure. Era 6 meses, 2 vezes por semana, para eu sair com o meu certificado lá de manicure. E coincidiu da professora que me deu o curso adoecer, e como ela sabia que eu fazia letras, ela me indicou para dar aula. Para dar aula, porque ela falou para a escola, falou, a Renata, antes de terminar o curso, ela já está trabalhando em salão. Ela já tem experiência em sala de aula e ela está se formando para ser professora. Eu queria indicar ela, então um dia a escola simplesmente, eu já tinha saído do curso, tudo, a escola simplesmente me ligou e falou, você que tem como vir aqui pra gente conversar? Eu fui achando que tinha acontecido alguma coisa. Chegando lá, eles falaram, não, a fulana adoeceu, ela te indicou e eu queria te fazer um convite.
E na época, a hora dentro de uma escola minúscula de unhas já pagava mais do que a hora para um professor de português. Uau. Eu não ganharia tanto dando curso quanto eu ganharia atendendo, mas o dar curso não me impedia de atender. Então, o que eu comecei a fazer? Estudar de manhã, atender as clientes à tarde e dar cursos à noite nessa escola. Com 18 anos. Com 18 anos. Aos 1 ano e meio de carreira, eu já tinha agenda lotada e já ganhava em torno de 5 mil reais. 5 mil reais. Hoje eu tenho 34 anos, nessa época eu tinha 18 para 19. Mas eu investi tudo. É fazer acontecer, né? É usar sua mentalidade como, olha, isso aqui dá certo e deu certo e pronto. Tá. De manicure pra Nail. Foi mais ou menos na mesma época, porque o curso que eu fiz era de manicure tradicional. E eu sou meio obcecada por conhecimento. Eu tenho hiperfoco. Se eu gostei de um negócio, eu quero aprender tudo sobre aquilo. Então, fui muito pro YouTube e agora a gente vai se lembrar da maior youtuber que nós temos até hoje, que é a Vilar. Então, comecei a estudar os vídeos da Vilar e procurando cursos. Não tinha quase nada online. Fui para São Paulo fazer cursos lá também e tudo mais. E aí, quando não tinha mais nada de unha tradicional para eu estudar, surgiu o alongamento. Porque também essa escola tinha uma demanda de curso de alongamento. Gente, na época, o curso de alongamento era R$2.000, Mi. R$2.000 dentro de uma escola pequena, que também tinha duração de 6 meses. Só que o de alongamento era uma vez por semana, durante 6 meses. E por que eles faziam isso? Porque o curso era parcelado. Então, você pagava mensal, 2.000 dividido por 6, ia pagando os boletinhos ali e fazendo o curso uma vez por semana. Porque a maioria trabalhava durante o dia. Então, uma vez por semana fazia o curso à noite. E a escola ganhava mais. Porque em vez dela ter uma turma só, durante os 4, 5 dias da semana, ela tinha uma turma por dia. E ela ia juntando mais alunos que iam se interessando e entrando naquela turma que estava andando mesmo e depois ia fazendo. Ia. Então, R$2.000. Não tinha kit de produtos incluso. E olha como a gente tinha que fazer para aprender, né, Rê? Hoje não. Hoje você senta com uma pessoa em um dia, VIP, você faz ela tudo. te ensina. Sim, e você aprende às vezes mais do que eu aprendi naquela época. Porque quando eu terminei os 2 cursos, eu não estava preparada. Eu não estava pronta para atender e eu tive que estudar muito e fazer muitos outros cursos. Então, a área de unhas, ela surgiu nisso. Eu fui para a área de unhas, eu fui para a área de podologia. Eu quis estudar tudo sobre unhas, porque eu me apaixonei e eu decidi naquela época que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. Então, eu comecei por uma necessidade, porque eu queria uma profissão que me ajudasse a manter minha faculdade e trabalhar, e futuramente eu ir para os Estados Unidos, porque lá era valorizado e aqui não. Mas também eu escolhi ser. Eu entrei pela necessidade e escolhi ser manicure. E não gosto muito do termo nail designer até hoje por causa da minha formação. Sou graduada em letras e eu gosto muito de valorizar a nossa língua. E eu fiz um estudo recente que o inglês é a língua mais falada no mundo, mas o termo mais utilizado no mundo é manicure, não nail designer. Olha. Todas as traduções de profissionais de unhas do mundo inteiro não se traduz para profissional de unhas ou nail designer, e sim para manicure, do latim, manus e curi. A pergunta que todo mundo quer saber. Como foi o chapéu vermelho? De onde veio o chapéu vermelho? A chapéu vermelho tem 2 pontes que se conectam, inclusive, com a área de unhas. Eu comecei a usar chapéu desde sempre. Eu sou da zona rural, do interior aqui de Goiás. Para quem está nos ouvindo, eu sou de Nerópolis, que é 30 quilômetros. Eu vi uma foto de uma menininha pitiquinha. Tem lá no meu Instagram, a Chapéu Vermelho, tem uma fotinha lá da chapéu. E na legenda conta a história que eu vou contar agora. Eu sempre usei chapéu. Tem uma foto minha muito baby no colo do meu avô com um chapéu de palha, porque ele sempre me colocava o chapéu para proteger do sol. Eu morava na zona rural, então o chapéu estava ali me protegendo o tempo todo. Conforme eu fui crescendo na zona rural, eu continuei utilizando chapéu, porque eu era piolho do meu avô. Meu avô ia para a roça, eu estava junto. Meu avô subia no cavalo, eu estava atrás. Então, assim, eu sempre com o chapéu ali na zona rural. Durante a minha adolescência, eu continuei utilizando por outro motivo. Eu tive algumas questões de autoestima. E eu comecei a usar para esconder o meu rosto, porque eu não me sentia bonita. Então, eu usava muito boné, chapéu e boina, tampando o rosto, porque eu não me sentia bem com a minha imagem. Já na fase adulta, depois de anos de terapia, a gente que lida com gente precisa fazer terapia para lidar com quem não faz.
eu procurei ajuda, não somente por isso, mas por outras questões também. E eu comecei a me enxergar de outra forma. E um dia eu vi na internet um chapéu vermelho para comprar. E eu comprei esse chapéu. E quando ele chegou, eu me senti incrível. Eu coloquei ele na minha cabeça e parecia que era eu mesma pela primeira vez. E eu coloquei aquele chapéu e eu olhei pro espelho e falei, gente, que legal esse chapéu, que chapéu bonito. E eu falei, cara, eu fiquei muito estilosa com esse chapéu. E aí eu descobri um segredo. O mundo nos trata da forma como a gente se vê. O mundo nos trata da forma como a gente se trata. A gente que limita o outro. Total. Então, eu comecei a me sentir estilosa, consequentemente, que eu escutava das pessoas quando eu saía. O tempo todo. Nossa, você fica muito estilosa com esse chapéu. E na época eu não usava só o vermelho. Eu tenho muitos chapéus até hoje. Eu tenho mais de 30 chapéus coloridos, tem de várias cores. Azul, tem marrom, tem preto, a maioria deles são vermelhos. Vermelhos eu acho que deve ter uns 10. Então, eu comecei a usar esse chapéu. E foi muito engraçado porque, como eu comecei a usar o chapéu, eu comecei a construir looks e um estilo que combinasse mais com o uso dos chapéus. Então, eu comecei a usar sempre suspensório, gravatinha, alguma coisa mais retrô. E nisso, eu comecei a ser tratada diferente. Eu saía para os lugares, quantas vezes eu fui parada em festa para o pessoal pedir para tirar foto comigo. E com isso, as minhas redes sociais começaram a ter um pouco mais de destaque. Você posicionou como uma pessoa estilosa ao ponto das pessoas na rua falar, eu quero tirar uma foto com aquela mulher estilosa. O povo me para até hoje na fila do pão para perguntar o que eu faço da vida. E eu respondo, eu sou manicure. Aí ela fala, eu sou empresária da área de unhas, mas eu gosto de falar que eu sou manicure para provocar esse impacto que você acabou de ter. Ela ri e eu conto a história. Falo que hoje eu sou produtora de evento que a gente vai chegar lá. Então, eu comecei a usar o chapéu e, por incrível que pareça, eu comecei a me sentir eu mesma com ele. E aí, mais ou menos 3, 4 anos atrás, eu resolvi me posicionar como produtora da Chapéu Vermelho Produções. Depois a gente vai falar melhor sobre ela. E um dia, mexendo aleatoriamente nas gavetas de casa, eu achei uma foto da Renatinha que tá no meu Instagram. Que é a Renatinha de 4 para 5 aninhos com chapéu vermelho. Sim. E aí fez todo sentido, porque eu tava resgatando algo que é desde a minha infância, que é o hábito de utilizar chapéus, e eu já tinha um chapéuzinho vermelho lá. Então eu criei uma marca através do que eu sou, do meu propósito, de tudo que eu sou, e eu ensino as pessoas a descobrirem quem elas são e ser de propósito. Porque o chapéu que eu utilizava para me esconder, hoje é o que me destaca. Porque ele é vermelho. Hoje é o que te mostra. Hoje é o que me mostra. Então, eu ressignifiquei a minha dor. E tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, é que as nossas cicatrizes serão utilizadas como testemunho para curar a vida de outras pessoas. Mas eu falo de cicatrizes, não de feridas. Enquanto a gente está ferida, a gente não consegue curar ninguém, porque quem está ferida só fere os outros. Mas o dia que nós conseguimos cicatrizar, a gente consegue falar emocionadas, mas a gente consegue falar daquilo sem doer. Sem que aquilo nos aprisione e nos leve para uma ansiedade, para um outro local que tira a gente do eixo. Então, as minhas cicatrizes, a minha história, hoje é utilizada para curar a vida de outras pessoas e como testemunho, não somente disso. E a gente estava falando da minha trajetória com alongamento, foi onde eu mais me descobri, porque aí dava mais retorno financeiro, eu gostava mais, e eu usava chapéus durante o atendimento. A cliente chegava, eu estava de chapéu, eu tirava e colocava uma touquinha, porque na época eu tinha um cabelo muito grande, cacheado, não dava para atender sem a touca ali, principalmente o acrílico, né? Muito pó, muito lixamento, muito pó. E eu comecei a imergir cada vez mais na área da educação. E eu falei, eu vou unir a letras com a área de unhas e vou começar a ministrar curso. E durante essa minha trajetória, eu fui interrompida por uma notícia ruim. Quando eu me formei, mais ou menos pelos meus 22 anos, eu fiz faculdade dos 17 aos 22, 5 anos de faculdade, eu tive alguns sintomas e procurei um médico e foi uma reviravolta. Do nada, ele só pós-exame, ele me falou, chama a sua família que eu preciso conversar. E eu já fiquei assustada. Liguei para os meus pais, a minha mãe estava trabalhando num pod e meu pai era entregador de gás. Eu estou terminando uma entrega aqui e vou aí ver o que o médico quer. E chegando lá, o médico me deu uma notícia ruim, que eu não vou expor aqui. Quem quiser, depois me pesquisa no direct, mas é porque a minha família é um pouco sensível quanto a esse tema. Mas eu adoeci
Eu recebi um diagnóstico péssimo e o médico me disse, você tem 30 dias para começar o tratamento e fazer uma cirurgia, porque a gente não sabe como que tá avançando e se amanhã vai ser possível correr atrás. Com 22 anos. Com 22 anos, recém-formada, com tudo pronto para ir para os Estados Unidos realizar o meu sonho inicial de atender no lugar que era valorizado. E nisso, durante o meu tratamento, veio 2 outras coisas piores. Esse meu pai, que era entregador de gás, na verdade era o meu padrasto. E eu sempre digo, eu gosto muito de honrar ele, que era o Sandro, porque foi através dele que eu conheci o amor de Deus. Porque ele não tinha obrigação de me amar, ele era meu padrasto. Mas ele escolheu ser meu pai, ele sempre me chamou de filha. Por muito tempo eu relutei com isso, mas quando minha mãe engravidou do meu irmão, eu decidi também chamar ele de pai. E a gente viveu alguns anos sem pé de guerra, porque eu aceitei ele como pai e ele sempre me amou como filha. E foi ele que me criou desde os meus 5 anos de idade. Eu conheci meu pai biológico posteriormente. Meu pai biológico apareceu na minha vida depois do meu padrasto. Então, ele que cuidava de mim, ele que recebeu a notícia junto comigo. Mais ou menos 1 ano depois do meu diagnóstico, ele também foi diagnosticado. Uau! E 5 meses depois ele faleceu. A gente não teve tempo nem de lidar, nem com o meu. Por isso que é um ponto sensível para a família. A gente não teve tempo de lidar com a minha recuperação. Ele adoeceu e faleceu. E ele faleceu forte. Ele não perdeu o cabelo durante o tratamento. Uau. Ele não fragilizou. E ao contrário da maioria dos homens que pegam uma gripe e fala que vai morrer, meu pai era muito forte. Trabalhando, correndo, tudo. E sempre foi. E aí ele faleceu, infelizmente, e a nossa vida virou de cabeça para baixo. E quando eu pensei assim, nossa, agora o trem tá feio, eu recorria muito à nossa área, eu gostava muito de atender clientes, a dar os cursos. Como eu estava ainda em tratamento, eu tinha diminuído o ritmo, mas eu ainda tinha. E eu comecei a sentir muita dor no abdômen, e eu procurei um médico, e aí foi para mim uma notícia ainda pior, porque eles me informaram que devido ao que eu tive, o meu abdômen é muito frágil e eu não consigo mais trabalhar inclinada para frente. Uau. E aí o médico me marcou muito, o doutor Sebastião, ele já não é vivo mais, na época ele já tinha 75 anos. Ele tinha mais de 40 de medicina. Ele sentou comigo e perguntou assim, com o que você trabalha? Eu falei, eu sou manicure. Ele falou, você não é mais. A partir de hoje você não pode mais trabalhar inclinada para frente, porque o seu abdômen não vai aguentar. O seu organismo está muito frágil agora e a gente não pode fazer outra cirurgia. Você vai acompanhar e de tempos em tempos você vai ver. Eu desenvolvi algumas hérnias no abdômen e devido à situação que eu estava passando de fragilidade de saúde, eu não podia operar para retirá-las. Uhum. E ele me disse que, por ele ser um médico muito experiente, ele falou, minha filha, deixa eu te explicar uma coisa. Para de fazer unha, vai fortalecer esse abdômen seu, muda de profissão, porque essa cirurgia sua não é resolutiva. Você vai fazer e corre risco de aparecer outras hérnias. Uhum. Então, fortalece esse abdômen, cuida da sua vida, vai procurar outra coisa. Nessa época, eu tinha tudo para desistir. E na época eu estava bem revoltada. Eu cheguei até a me revoltar com Deus e falei para Deus, Deus, você me tirou minha saúde, você me tirou minha família e agora você está me tirando a minha profissão. O que restou? E Deus veio me responder o que restou uns 3 anos atrás. Um dia, durante uma palestra, eu contando essa história no palco, ele me respondeu, eu te dei a vida. Restou tudo, a vida. Com a vida você pode fazer diferente. E o que você vai fazer com ela agora? E o que você vai fazer com ela agora? Na época eu falei, tá bom, não posso trabalhar inclinada para frente, vou parar os atendimentos e vou continuar ministrando curso. Porque o curso não exige tanto. Só que no curso a gente também faz demonstrações. E com o tempo, até essas demonstrações começaram a me provocar dor. Nesse meio tempo eu me reconciliei com Deus, com a minha família. A gente passou por períodos muito difíceis. Os anos de 2014 e 2015 foram inesquecíveis para minha família. Tanto de doença comigo quanto do meu padrasto. E essa perca que a gente sofreu dele, ele era um homem muito honrado, um homem de verdade. Ele sempre ganhou menos que a minha mãe, porque minha mãe também tem essa mentalidade empreendedora e tal. Mas ele apoiava ela. Ele falava para mim e para o meu irmão, vocês vão estudar para ser igual a mãe de vocês e não entregar gás igual o pai. Vocês vão estudar para ser advogada, para trabalhar em ar-condicionado, para trabalhar com as mãos, com a caneta, ao invés da pá, igual o pai. Ele sempre falava isso pra gente e ele apoiava muito minha mãe. Minha mãe trabalhava de tarde, ela tinha 2 empregos e estudava à noite para se formar em advocacia e ele apoiava ela. Ele não irritava, ele cuidava da casa, ele fazia comida pra gente e ficava ali apoiando ela e falava pra gente, a sua mãe, eu não consigo mais estudar, sua mãe consegue, então ela que vai mudar a realidade da nossa família, através do estudo e da educação.
Então, eu passei por tudo isso e falei, não, vou ministrar curso. Mais ou menos em 2019, eu ainda não tinha entrado no período de remissão da doença, eu ainda estava em tratamento, fazendo acompanhamento a cada 6 meses. E eu falei, cara, não tô dando conta de ministrar curso, e agora? Vou desistir? O que eu vou fazer? Eu não posso mais atender. Eu não posso mais ministrar curso. Eu já tinha montado uma lojinha virtual e não tinha gostado do processo. Falei, o que eu vou fazer? E comecei a falar pra Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não vou sair da área de unhas. Eu decidi que é isso que eu quero pro resto da minha vida. É essa área que eu quero pro resto da minha vida. Gosto de ministrar curso, eu gosto da transformação que a área de unhas proporciona na minha vida e na vida das pessoas que eu já dei curso. O que eu vou fazer? E um dia uma amiga veio pra ministrar um curso. Eu fazia muito curso dos outros. Eu montava a turma pra pessoa, eu vendia e organizava o curso da pessoa. E aí ela veio e falou pra mim assim, tô indo palestrar num evento lá em Pernambuco. Por que você não faz um evento seu aqui? E aquilo me deu um start. E ali surgiu E assim surgiu Conexão Manicure. Que o nome tem tudo a ver. E o nome tem tudo a ver. E o nome também surgiu disso. Ele ia se chamar... Gente... Show das Manicures. Nossa. A gente ia entrar com a música da Anitta. do Show das Poderosas. Nossa Senhora. Era essa a pegada. Eu ia ser a manicure polêmica, eu ia fazer... Era a minha ideia inicial, era essa. Show das manicures, eu vou ser a manicure polêmica, vou começar a falar de bafão no YouTube. Nanana. Era essa a Renata de 2018, quando surgiu no meu coração essa possibilidade de fazer evento. E eu comecei a fazer pesquisa de mercado. Porque eu gosto muito de entender onde eu tô entrando. E na época, nós tínhamos... eventos das marcas, já existiam seminários, congressos, workshops das marcas. Uhum. Todas as feiras de beleza só tinham congressos de cabelo. Uhum. Algumas tinham de unha, mas eram pequenininhos, bem pequenos. Acho que só a Beauty que já fazia o maior de unhas, o resto não fazia das feiras, não dava atenção para nossa área, não tinha stand, não tinha praticamente nada. Aqui em Goiânia, em 2018 para 2019, eu acho que tinha 2 ou 3 lojas especializadas em unhas. A sua e mais 2 pessoas que vendiam multimarcas. A gente não tinha nada. Um gel em Goiânia chegou a custar R$350. Sim. O gel da Tones custava 220. De outra marca, que é americana, também chegava a 350. Porque não tinha distribuidor próximo. Então, tinha que sair lá da sede, passar para não sei na onde para chegar aqui no lojista. Chegava a R$350. Aí a gente tinha 2 opções, pagar o lino. É isso. Aí já tinha umas outras marcas chinesas já em 2019. Tinha umas marcas melhores, mas era nesse preço. Falei, gente, o que eu posso fazer para mudar o mercado? E aí eu comecei a descobrir uma dor. Quando eu abri mão da carreira de letras, de professora, e fui para essa área de unhas, eu não parei de estudar, eu fiz pós-graduação e na época eu estava iniciando um mestrado. E quando eu tive a ideia de fazer o evento, eu pensei, eu vou ter que abrir uma empresa nova, isso vai me tomar tempo e eu acho que eu não vou conseguir terminar o mestrado. E eu decidi entre o mestrado e o Conexão Manicure. Imagina a minha família recebendo a notícia. A minha mãe, que me ensinou a estudar, que era advogada. Minha mãe tem 2 graduações e eu acho que 3 ou 4 pós. Ela é graduada em administração e direito. Uau. Imagina eu sentando na mesa do almoço e falando, mãe, a partir de agora eu não vou fazer mais um mestrado de graça que eu passei numa faculdade pública. Nossa. Porque eu vou investir tudo na área de unhas de novo. A minha mãe enlouqueceu. Todo mundo que ia lá em casa, ela falava, gente, conversa com essa menina. Essa menina tá doida. Pelo amor de Deus, de novo esses trem de unha. E ela falava, esses trem de unha, Renata, que esses trem de unha, largando um mestrado numa faculdade pública. Uma carreira, tipo assim, a carreira estável pro resto da vida, porque ela vai virar professora de graduação e vai ganhar bem, não sei o que, e falava. E eu lá caladinho, projetando o Conexão Manicure. Então, nisso surgiu o Conexão Manicure. Eu comecei a ir mais para esse lado de empreendedorismo através da dor. Por quê? Quando eu sentava na mesa dos amigos e falava que eu tinha largado o mestrado e que eu estava investindo mais na área de unhas, eles debochavam, porque os meus amigos também eram graduados. Todo mundo tava, Renata ficou doida, parou de estudar, largou a carreira acadêmica. Quem te apoiou? Antes de falecer, o meu pai me apoiava. Ele sempre me apoiou a fazer tudo que eu queria.
Eu tenho uma tia que me apoiou muito, inclusive ela foi a que foi comigo nas lojas comprar os primeiros materiais, ela gostava muito de ir na manicure, então ela entendia como cliente. Então ela me falava, eu gosto dessa marca, eu gosto desse esmalte, eu gosto de tudo. Então eu tive esse suporte, esse apoio dos dois, mas quando eu larguei o mestrado, meu pai já tinha falecido e a minha mãe... Conexão você não teve? A minha tia, não. E aí eu falei, gente, o que é a dor hoje? O que tá me fazendo fazer esse evento? E eu descobri que era desvalorização. Quando eu abri a boca pra falar, eu sou manicure, as pessoas espantavam, principalmente com esse estilo aqui. Você não tem cara de manicure? E eu perguntava, qual que é a cara da manicure? E eles me respondiam de piriguete. Eu falei, mas eu sou manicure e não sou piriguete, e agora? De piriguete. Respeita a nossa classe. Exatamente. Havia uma desvalorização e um desrespeito muito grande, principalmente no ambiente que eu estava inserida, que era um ambiente acadêmico. Não, e isso, você ouvindo isso tudo, depois de uma americana sair, anos antes disso, sair lá dos Estados Unidos para vir aqui fazer curso de manicure porque ela era valorizada. Eu fico indignada com essas coisas. Entende? Quando a gente pega uma manicure europeia, você vê ela tirando foto com aqueles vestidos gigantes, naquela Porsche maravilhosa, e aquela cena linda, sim, maravilhosa, e ela tem orgulho de falar que é manicure. Quando você pega uma russa, olha, eu trago uma russa pro Brasil, toda vez que ela vem aqui, ela me pede para levar ela na Louis Vuitton, na Dolce & Gabbana, na Gucci, toda vez, sim, que ela vem aqui. Porque elas são empresárias de uso. E aí o brasileiro olha manicure, ai, piriguete. Me ajuda. E aí eu descobri que essa dor da desvalorização e do desrespeito não era só comigo, era com todo mundo. Com todo mundo. Com todo mundo. E eu falei, eu quero criar um movimento de visibilidade e valorização para essa classe. Então eu peguei a minha mentalidade que eu tinha, a minha experiência com os congressos de faculdade, com os congressos de igreja. Que a gente aprende muito. Aprendi muito nos cursos de liderança da igreja. Comecei a liderar com 12 anos de idade na igreja. Igual eu falei, eu era criança que ficava na escolinha com as outras crianças durante o culto. Então eu já tinha esse perfil de liderança e já tinha investido em cursos de liderança e tudo. Nunca parei de estudar outras coisas fora da área de UENS. E aqui vai o grande segredo. Gente, estudem outras coisas. Tem que estudar marketing, tem que estudar finanças, tem que estudar gestão, tem que estudar biossegurança, tem que estudar outras coisas, não somente de UENS, mas fora da área também. A gente é muito parecido nesse ponto, né? Eu sou obcecada por estudar. Eu também. Renata, quando começou a pandemia, eu falei assim, o que eu vou fazer 7 dias dentro de casa? Sabe o que eu fiz? Comprei um curso de Photoshop. Gente, eu fiz um curso de Photoshop. Eu sou curiosa também. Porque eu não suportava não estar aprendendo alguma coisa. Eu sou curiosa, eu quero saber tudo, como que funciona. Mesmo que eu não vá fazer, eu sei fazer. Entende? Mesmo que eu vá contratar alguém pra fazer pra mim. Eu sei. Mas eu sei, sabe? Exatamente, porque se a gente sabe cobrar, se você a gente sabe que deu errado. Se você me falar um termo agora, eu vou entrar no chat GPT e perguntar o que é, eu vou entrar no YouTube e vou assistir um vídeo e saber o que é, porque eu gosto de conhecer as coisas. E aí começou essa outra visão na minha cabeça. Eu falei, cara, pra valorização, pra visibilidade, essa pegada que eu queria já não dá, show das manicures já não casa. E aí eu tava num evento do Sebrae que se chamava Conexão Mulher. E eu também fazia parte de um grupo da igreja que chamava Jovens Conectados. Pronto. Eu falei, por que não? Por que não? Conexão Manicure. E eu desenhei o projeto. Vou conectar as marcas com as profissionais, com as referências da autoridade, vou trazê-las para o palco, vou trazer esse povo, vou montar uma feira para as meninas poderem comprar produto. Primeiro Conexão foi 2018? 2019, você participou dele, dia 28 de abril. E eu comecei a entrar em contato com as autoridades e comecei a estudar mais ainda sobre eventos e estruturar, e era para ser um evento para 200 pessoas. Mas como eu já tinha todo um conhecimento de vendas, eu já tinha estudado empreendedorismo, eu já tinha pós em gestão, eu já tinha pós em biossegurança, já estava no mestrado, minha cabeça era outra. Então, para mim não foi difícil fazer o primeiro Conexão. E de 200 pessoas, a gente entrou num problema aqui em Goiânia. Ou você faz evento pequeno, ou você faz muito grande. Você quer fazer um evento em Goiânia para 300 pessoas, quase não tem lugar que seja acessível, porque eu estudei tudo isso. E aqui vai uma dica para você que quer fazer evento, quer fazer curso. Tem que ser um lugar acessível para o público. Tem que ser acessível, tem que ter alimentação próxima. Tem que ter alimentação próxima. Se é um evento grande, tem que ter uma hospedagem próxima. Sim. A hospedagem tem que ser um valor coerente com o público. Se o meu público é classe C, a hospedagem tem que ser para classe C. Se o público é classe A, tem que ser hospedagem para classe A. Então eu comecei a analisar tudo isso e um dia, do nada, eu resolvi visitar o centro de convenções. Aí vamos pegar o meu cenário. Recuperando de uma doença,
não podendo mais dar cursos, não conseguindo mais atender clientes, a mãe largando brava. o mestrado, minha mãe brava, recém-casada na época, visitando o centro de convenções. Quando eu pisei no centro de convenções, eu falei, é aqui. Os maiores eventos, nem existia o centro de convenções da PUC na época. Os maiores eventos acontecem aqui no centro de convenções de Goiânia. É essa a visão que eu quero trazer para o mercado. Onde acontecem os maiores eventos é onde a gente vai fazer. Pedir orçamento. A hora que chegou o orçamento. Quase caí para trás. Gente, eu tinha lançado o evento em novembro. Isso já era fevereiro. Eu tinha vendido 5 ingressos. De R$100 cada um, R$500. E eu fui assinar um contrato com o centro de convenções de R$30 mil. Aí eu peguei esse contrato pra mamãe advogada ler. Nossa Senhora. A minha mãe quase perguntou qual o problema que eu tinha na cabeça. Ela sentou comigo e falou assim, minha filha, deixa eu te falar um negócio aqui. Se você não pagar, eles vão tomar tudo. Eu falei, tudo o quê? Eu não tenho nada. Tava o quê? Renata, você não tem noção. Esse contrato tem uma cláusula isso, que se acontecesse, e entrou na minha mente. Eu fui no centro de convenções, chamei a gerente, falei, me explica o contrato? Fingi que eu não sabia. Ela falou, não, essas cláusulas são questões judiciais e tal, mas a gente tem uma flexibilidade assim, assim. Eu assinei na frente dela. Assinei o contrato, entreguei o coração, R$500 na conta, o primeiro contrato R$30 mil. Porque eu aluguei o teatro e a área da feira. Que é aquele espaço cerrado do lado ali para fazer a feira. Para fazer a feira. E fui, gente, fui nada de vender ingresso. E eu com os meus 5 ingressos e aquele desespero, e 600 lugares vagos. E os palestrantes tudo cobrando caro. E eu sem caixa nenhum, sem dinheiro para comprar passagem, sem cartão de crédito, sem nada. Eu tava me recuperando de um outro processo. Tinha cara e coragem. De tudo. Eu tinha cara, coragem e estratégia. Eu sentei e desenhei o que eu ia fazer de estratégia para vender os 500 ingressos. E aí o nome fez mais sentido, porque eu criei realmente uma conexão. Fui atrás de lojista, fui atrás da escola que eu estudei, que eu dei curso, fui atrás das influencers da cidade, das VIPs, de tudo. E quando eu fui atrás da VIP, eu não queria somente que ela me ajudasse a vender ingresso. Por quê? O tempo do palco ele é curto. Mas eu queria chamar todo mundo para estar ali com a gente naquele momento. E essas pessoas que já eram referência, elas não podiam estar ali de qualquer jeito. Elas precisavam estar lá como autoridade. Foi quando eu criei o nome Presença VIP. E que muita gente copiou. E eu não gosto de nem usar essa palavra copiou. Muita gente se inspirou. E fez também. E eu fui começar. E início eu tive muitas travas. Eu já tinha a questão da fragilidade da saúde. E eu comecei a descobrir uns bloqueios emocionais, principalmente familiares. Por quê? Qual que era a trajetória da minha família? Um pai caminhoneiro, biológico, pai falecido, entregador de gás, que não terminou nem 5ª série, e uma mãe que você falava que se eu não fizesse faculdade e fosse para carreira acadêmica, eu não ia ter sucesso. Eu tinha bloqueios. Voltei para terapia, conheci uma coisa que é muito criticada, mas que me ajudou muito, que é a constelação familiar. Eu sei que de fevereiro para abril, eu vendi os 600 ingressos. Uau. Ralei. Você tinha começado de novembro a fevereiro, vendeu 5. De fevereiro para abril, você vendeu 600. 600 ingressos. O primeiro evento, 600 pessoas. Você perguntou quem me apoiou. Eu tinha um amigo que falou assim, na hora de assinar o contrato, eu já tinha que dar uma entrada de 6 mil. E eu tinha R$500. E eu, antes de ir lá, perguntar para a gerente e assinar o contrato, é a mesma gerente até hoje, por isso que a gente tem uma amizade, ele falou assim, quanto você precisa para dar entrada? Eu falei, R$6 mil. Eu falei, ele falou, me passa a sua conta aí que eu vou te emprestar esse dinheiro. Eu falei, quanto que eu vou ter que pagar? Ele falou, quando você puder. Só faz o seu evento. Então, eu peguei esse dinheiro emprestado para dar. E o mais incrível foi que eu conversei com ela para, ao invés de eu dar a entrada na assinatura, ela gerou o primeiro boleto com uma data futura. E a gente alinhou os pagamentos dos 30 mil em vários boletos até a data do evento. Então, de fevereiro até abril, eu tinha que pagar os 30 mil reais. Aí você foi vendendo. Parcelado. Aí você estava mais tranquila com 6 mil. Eu já tinha os 6 mil na conta. E quando chegou o dia da entrada dos 6 mil, eu já tinha os 6 mil de vendas de ingresso. Então, eu fiz a precificação adequada, eu sabia quanto que eu podia cobrar, eu sabia quanto que eu tinha que vender, eu sabia quanto que eu tinha que vender por dia. E eu sabia quanto que ia custar a feira, quanto que eu ia vender para cada loja. E eu comecei a chamar a atenção das marcas do Brasil e falar, tô fazendo um evento aqui, não vai ser pequeno, não. O que eu mais tive nessa época foi marca fechando a porta na minha cara. Me chamaram de manicurezinha.
Mandaram eu ir aprender a fazer evento. Mandaram eu ir aprender a ser gente. E as mesmas marcas hoje querem te contratar para fazer eventos. Hoje elas querem que eu faça o evento delas. Ao mesmo tempo que eu tive marcas que me apoiaram, e você foi uma delas que estava lá não somente no palco, mas também na feira com a sua marca. Eu tive marcas que não somente me bateram a porta na cara, que me humilharam. E por incrível que pareça, tem marca que faz isso até hoje. Sempre vai ter. Sempre vai ter aqueles que se acham melhor que os outros. E para vocês que estão assistindo a gente, sempre vai ter. Não importa onde você esteja, sempre vai ter alguém querendo te derrubar. Eu fiz o primeiro Conexão, passei mal durante o evento e depois por ansiedade, por exaustão de trabalho. Pensa, desenvolver esse projeto em tão pouco tempo e vender tudo isso no orgânico, eu não tinha dinheiro para tráfego. Eu sabia lá o que era tráfego, 2019. Digital era isso aqui em 2019. E cara, que evento! E fiz, na época, um dos maiores eventos do mundo. E eu não gosto de usar o termo que eu sou a maior, eu sou a melhor. Não, eu sou uma das maiores. Tem gente tão grande quanto eu fazendo eventos até melhores que os meus. E maiores. E eu fico muito feliz de eu ter iniciado também esse projeto juntas. E não fui a primeira. A primeira pessoa que fez os eventos foi a Renata Garcia, foi a Ira Neuma, foi a Michele Carini, foi a Deise de Maceió. Essas foram as 4 pioneiras. Eu me inspirei nelas e honro elas. A maioria de nós tem mania de começar queimando cartucho com quem te ensinou. Eu bato no peito e falo, eu me inspirei na Michele, você já tinha também os seus projetos de cursos que eu achava maravilhosos, incríveis. Eu já olhava as outras marcas fazendo os eventos delas. Essas 4 faziam os seus eventos multimarcas e eu queria fazer algo multimarca também, dado ao que a gente tinha no mercado na época, que, como eu falei, tinha uma escassez aqui em Goiânia e eu queria solucionar isso. Então eu comecei a ligar para as marcas com a cara e a coragem e falar, oi, tudo bom? Eu sou a Renata e tal. Gente, o povo entrar no meu perfil, não tinha nem 5 mil seguidores. Hoje eu ainda não tenho muito, eu tenho 20 mil. Mas naquela época eu tinha 5, eu não precisava. Porque eu tinha um posicionamento. E eu aprendi que a autoridade não são sobre números. Números não mentem, eles são muito importantes. Mas não é só sobre números. É sobre o posicionamento. O Conexão foi um evento que ele deu muita visibilidade para as VIPs. Ele deu muita autoridade para os palestrantes. Eu tenho várias instrutoras que me conheceram no Conexão Manicure. Que me conheceu lá, que me viu a primeira vez lá, que nunca tinha me visto. Instrutora de Goiânia, que nunca tinha me visto, me conheceu no Conexão Manicure e foi fazer a minha formação de instrutor. Então, assim, é um evento que realmente dá visibilidade, é um evento que ensina muito. Eu conheço várias meninas que falam aquela palestra sua sobre falar pra gente sobre empreendedorismo ali misturado com a unha e tal, me ajudou demais, me ajudou a ver a nossa profissão de uma forma totalmente diferente, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que acham que você tá muito distante delas, nesses eventos você se aproxima mais delas, né? Elas se sentem mais conectadas de verdade. Sim. E é um evento que eu valorizo muito, que eu sempre admirei demais. Quando as meninas me falam, eu fui chamada pra VIP, falo, gente, isso é uma oportunidade única na vida de vocês. Vai lá, sobe, aparece. Tem que ir. Todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, vocês precisam estar nos eventos. Vocês precisam aparecer. Se vocês querem visibilidade, querem autoridade, vocês têm que estar em evento. Sim. E quantas edições você já fez? Só o Conexão Manicure foram 9 edições. Uau. A gente tá juntos desde 2019 com o projeto Conexão Manicure. Eu criei o termo também Manicures Conectadas. E a partir do Conexão Manicure surgiu as presenças VIPs. Eu cheguei de limousine no primeiro Conexão porque eu queria resgatar essa nossa raiz da realeza e mostrar para que o que a gente veio, da onde a gente veio. Então a limousine era o carro mais chique que tinha, era de limousine. Ainda sonho em chegar de helicóptero em algum evento. Quero sair do helicóptero, entrar na limousine e chegar no evento ainda. Chiquérrimo. Eu fui a primeira pessoa a fazer um evento para 1.200 profissionais de unhas no Brasil. E uma das primeiras do mundo, em Brasília. E foi a minha 2ª edição. E uma coisa que ninguém sabe, entre a primeira e a 2ª eu quase morri. Eu tive um apendicite não diagnosticado durante 10 dias. Me deu infecção generalizada. Deus segurou ele para ele não sulfurar, não estourar. Mas ele entrou em necrose, ele apodreceu dentro de mim. Meu Deus. E os médicos não descobriram o que era. Os médicos falavam que era cólica. Teve uma menina que falou que eu tava ovulando, uma menina que eu não consigo chamar ela de médica, uma ginecologista, falou que eu tava ovulando. Falaram que era cólica de rins, falaram que era estômago, falaram que era tudo. Até o dia que eu parei de comer e parei de andar.
Liguei pro médico da família, que ele não é barato, e ele falou, eu venho te atender independente das condições. Vou te fazer o preço de custo, parcela no cartão e vem. Quando eu cheguei lá, ele saiu do consultório e já veio me atender. Me atendeu no corredor, falou, você não tá bem, já vai sair o próximo paciente, você entra, que eu tava amarela. E ele me atendeu e falou, eu não vou nem fazer o exame, isso aí é apendicite, corre pro hospital, que se você tá aqui é porque você tá sem plano de saúde, corre pro hospital. O povo acha que a gente faz evento e fica nadando em dinheiro. Nesse meio tempo eu tinha investido todo o meu capital no evento. E tava planejando a segunda edição. No palco do primeiro eu lancei a segunda em Brasília, porque Brasília também não tinha nada. E eu queria essa valorização pro Centro-Oeste. E eu corri, no outro dia, 2 horas da tarde, eu tava numa mesa de cirurgia, deu infecção generalizada, eu tenho um corte do umbigo pra baixo, uma cicatriz horrorosa na barriga, porque não deu mais pra fazer aquele laser. Quando ele me mostrou, ele falou assim, esse é o seu bexiga, esse é o seu apêndice. Eu falei, qual que é qual? Porque tá quase do mesmo tamanho. Ele falou, então, a gente tem a opção de tentar o laser, mas se não der, vai ter que fazer um L na sua barriga ou já faz o do umbigo pra baixo. Eu falei, faz esse do umbigo pra baixo e só tira esse trem de mim que eu tô morrendo. E descobri depois que realmente o apendicite, ele dá a sensação de que a gente tá morrendo, porque ele libera no nosso organismo o mesmo líquido que nosso organismo libera quando a gente morre. A gente começa a sentir fedor. Eu falava o tempo inteiro pra minha família, se eu preciso tomar banho, eu tô fedendo. Todo mundo falava, não tá. Eu falava, gente, eu tô fedendo, pelo amor de Deus, eu tô morrendo. E literalmente eu tava. Eu tive também. Eu sentia as mãos e as pernas totalmente adormecidas. E eu falei, minha perna direita parou de funcionar. Que coisa é essa? Que adormece? Agora imagina isso, 10 dias. Só que, e é engraçado, né? Porque eu também eu ia no médico, não, você tá com dengue. Não, você tá com cólica. A minha tia chegou, eu tava agachada no banheiro tomando banho de tanto dor, minha tia olhou e falou assim, essa menina tá com apendicite, leva ela pro hospital. A minha tia chegou lá no hospital e falou, ela tá com apendicite. Aí os médicos foram me abrir sem ter certeza. Eu vou abrir pra ver, mas eu acho que é apendicite. E aí abriu e era, como é que pode, né? Eu fiquei 10 dias sem diagnóstico, com o negócio inflamado, infeccionado dentro de mim, me liberando um monte de toxina. E eu ia desistir. E um dia, depois da cirurgia, eu cheguei a ter cegueira temporária. Por conta da medicação ser muito forte. Eu não enxergava o que estava na minha frente. E o povo tentando comprar ingresso e mandando mensagem. Eu não tinha equipe, aquela loucura. Isso quanto tempo antes do evento? Isso foi em junho. E o evento Os meus 2 tratamentos e as minhas 2 cirurgias de quase morte foram ambas em junho. E o evento foi em? Outubro. Uau. O primeiro foi em dia 28 de abril, eu lancei o outro pro dia 6 de outubro. Mas eu lembro que teve uma edição que parece que você tinha operado também. Foi essa, a segunda edição. E aí, nisso, eu pensei, eu vou desistir. Minha família falou, cancela tudo. Sentaram comigo e eu falei, gente, se eu não fizer, alguém vai fazer antes de mim e eu vou ficar bem brava. Eu quero fazer. Isso aqui é passageiro. Se a outra doença não me matou, não vai ser um apendicite que vai me levar. Não é assim que eu morro. Eu tenho essa mania de falar pra minha família, calma que não é assim que eu morro. Não é assim que eu vou morrer, gente. Então eu vou fazer. Então todo mundo falou assim, sentaram comigo na cama. Eu tive que colocar minha cama na sala, porque eu fiquei literalmente dependendo de pessoas. Eu não conseguia mover a cabeça sozinha, porque a barriga estava toda aberta. O meu corte, até hoje a cicatriz tem 1 dedo de largura, porque ela não fechou direito. Não cicatrizou bem. Então, eu sentei com eles e eles falaram, você quer fazer? A gente vai te apoiar. Minha mãe, no primeiro conexão, ela parou de falar que eu mexia com trem de unha. Ela falava, minha filha, ela movimenta os manicures. Então, assim, o resultado do nosso trabalho que vai mostrar para as pessoas o valor. A gente tem mania de ficar brigando, falando. Aí tem 2 questões. A maioria das pessoas reclama da área e depois reclama que a família não apoia, que o marido não apoia, que os filhos querem que ela faça outra coisa. E tem a pessoa que não tem resultado e quer que as pessoas valorizem ela, sendo que ela não valoriza a si mesma e não tem resultado. Então, eu mostrei o meu resultado, a minha família me respeitou. E nesse momento, eles falaram pra mim, você quer fazer? Diminui o tamanho, faz uma edição menor, mas faz. Você quer fazer? A gente vai te apoiar, vamos te ajudar. Você quer ajuda no celular, você quer ajuda com isso, você quer ajuda com aquilo outro. Eu lá, sem conseguir fazer assim, de um lado pro outro, sem o corte abrir. Falei, tá bom, vamos fazer. O dia que o médico me deu alta, eu voltei a andar. No finalzinho o início de agosto. Junho eu fiz a cirurgia, julho eu me recuperando. Agosto já tinha dado uns 40 dias. Peguei um atestado de 6 meses. A minha cirurgia era de julho até dezembro, o atestado. Em agosto, eu voltei a trabalhar.
efetivamente. Falei pra família, vou ali em Brasília escolher o lugar do evento. Todo mundo falou, você ficou doido? Eu falei, não, vou dirigindo. Eu vou de ônibus, é mais confortável, dá menos bacada, eu pego um leito, vou deitadinha. Fui, cheguei lá, eu visitei 3 hotéis. O que eu queria pra 200, 300 pessoas. E do lado dele tinha um que cabia 1.000 pessoas. Falei, já tô aqui mesmo, não custa olhar. Meu Deus. Cheguei lá, a hora que eu pisei, eu sempre piso no lugar, eu fecho os olhos e peço pra Deus me mostrar o que eu vou fazer naquele lugar. Se ele não me mostrar nada, não é lá. Se eu fechar os olhos e eu ver o evento acontecendo na minha imaginação, é lá. A hora que eu pisei naquele lugar, eu vi aquele evento lotado. E a sua família, o evento vai ser pra 200 pessoas. Eu voltei pra casa. Eu tô tentando lembrar se eu contei pra eles ou não que eu fui pra Brasília. Mas enfim, talvez eu tenha ido fugida. Eu lembro de ter contado pra uma amiga, porque se acontecesse alguma coisa, alguém tinha que saber. Eu acho que minha família não sabia que eu tava em Brasília. Eu cheguei e falei, não vai ser mais pra 200, eu achei um lugar, cabe 1.000, vamos fazer pra 800. Nossa. O primeiro tinha sido para 650, porque a gente liberou alguns ingressos só para feira. E aí, o segundo, eu falei, eu vou fazer para 800 pessoas. De início de agosto até outubro, nós vendemos 800 ingressos. Eu cheguei no evento na sexta-feira, o evento era no domingo, eu cheguei dia 4 de outubro em Brasília. Eu não me lembro se eu tinha tirado os pontos ou não, porque quando eu fui tirar os pontos, deu uma infecção generalizada, eu fiquei internada de novo e eles não tiraram na data. Eu acho que você tava com ponto. Eu também, não, eu tava com ponto, lembrei. Eu tava com ponto em Brasília. E eu comecei a fazer aquele evento com os 800 ingressos vendidos e vamos fazer correria, eu trabalhando o mínimo possível, porque eu não tava em condições de fazer muita coisa, e a gente vendendo ingresso. Eu não parei a venda de ingresso. Falei, cabe, tem cadeira, o trem já tá pago, eu já levei brinde pra todo mundo. Quando nós finalizamos a contagem, no meio do evento, porque no dia do evento também apareceu gente querendo comprar ingresso na porta, nós havíamos vendido mais de 1.200 ingressos. Porque o hotel chegou em mim, mais ou menos 10 horas da manhã, e falou, nós já trouxemos todas as cadeiras, não tem mais. Falei, mas não era 1.000? Eles falaram, não, já tem 1.200 cadeiras aqui dentro. Eu falei, mentira, onde? Que eu olhei o fundo todo abarrotado de gente. Eles falaram, a gente já trouxe as 1.200 e o documento fala que é 1.000. O bombeiro já nos ligou e falou para não pôr mais nenhuma pessoa. Eu só peguei o meu celular, desliguei, liguei pra equipe e falei, para de vender ingresso agora, porque eu vou ser multada pela equipe de bombeiros do hotel. E eu ainda esqueci de um detalhe. Na outra sala tinha uma feira acontecendo. Goiânia tivemos em torno de 15 expositores, 15 lojistas, dentre lojistas e marcas. Brasília teve 25. Só que o espaço de Brasília era menor, estava todo abarrotado numa salinha pequena. Eu esqueci que esse pessoal também ia querer entrar para assistir o congresso. Nossa Senhora. Então, se a gente pegar 25 pessoas, com 4 pessoas na equipe cada loja, já deu mais 100 pessoas. E foi dito e certo. Como eu falei para todo mundo que ia ter 800 pessoas e ninguém acreditou, o povo não levou muito produto. Deu 2 horas da tarde, não tinha nada mais para vender na feira. Nossa. Eu tenho um lojista, amiga, ontem eu postei uma amiga de São Paulo que ela falou para mim, ela falou, Rê, o seu evento foi um dos que eu mais vendi até hoje. Porque eu vendi tudo que eu levei. Então, 2 horas da tarde não tinha mais ninguém, esse pessoal queria o quê? Sentar no congresso para assistir. Vai eu pro hotel, te vira, eu preciso de mais uma 100 cadeiras. Então, a gente teve mais de 1.200 participantes nesse evento. Uau. E eu fui a primeira a fazer isso. E eu fico muito feliz de ver outras pessoas fazendo hoje. E assim, eu não era afiliada, ainda não sou instrutora de nenhuma marca, não sou exclusiva de nenhuma marca. Eu mostrei o poder que nossas áreas têm juntas. Uhum. Gente, a Renata é organizadora do nosso workshop que vai acontecer no dia 26 de outubro aqui em Goiânia. Quais as expectativas para esse evento, Rê? Eu tô com uma expectativa bem alta, porque a gente vai fazer algo diferente de tudo que eu já fiz. Adoro! Diferente de todas as conexões, diferente dos outros eventos que eu já produzi para outras marcas, porque a Forms, ela tem algo muito diferente, que é investir na área educacional, e eu gosto muito disso. Acabei de falar da minha trajetória com a área da educação, então vai ser algo muito mais voltado para desenvolver elas além das unhas. Então, se eu fosse você, já corria e já garantia seu ingresso. A gente não vai falar só sobre técnica, nós vamos falar o que a gente acabou de falar, que a gente precisa
ser muito além de manicure, muito além de nail designer. A gente precisa aprender mais. Vai ser um evento que vai entregar exatamente o que a manicure precisa hoje para parar de achar que a profissão está desvalorizada, para parar de achar que a gente está caindo, que a gente não está crescendo, que o governo isso, que a economia isso, que isso e aquilo. Vai ser um evento que vai te mostrar exatamente os passos que você precisa fazer para você ter resultado. Que Sim. É o que a gente tem hoje, graças a Deus. E não somente resultado dentro do nosso mercado, porque além da produção de eventos de unhas, a Chapéu Vermelho Produções produz eventos para toda a área da beleza. Então, assim como eu falei no início, eu estou nos bastidores de toda a área da beleza e eu estou trazendo essa experiência de outros eventos também, de outras áreas dentro da área da beleza para esse Workshop Forms, para fazer com que ele seja completamente diferente de tudo que a gente já viu. A gente tem um pensamento muito alinhado em relação a isso. Não é à toa que eu fui parar na mentoria da Natália Beauty, que é uma super mega referência na área da beleza. Eu falei, tinha várias outras mentorias que eu tinha vontade de participar, mas eu falei, cara, qual é a que mais parece com o meu negócio? Mas que não é igual, não é das unhas, não tô buscando nada nas unhas, porque qual é? Pronto. Ali, a Natália tem a parte da sobrancelha, das palestras e tal, a parte bem de valorizar muito, porque eu acredito, gente, de verdade, a Natália também ajudou muito na valorização da área da beleza. Sim, quando ela colocou aquela sobrancelha ali de 8 mil e depois de 12, as pessoas começaram a, opa, peraí, área da beleza. Começaram a olhar pra gente. Porque de verdade é o que você falou. Quando você chega no salão, quem que é o valorizado? O cabeleireiro. O dono, geralmente, há 15 anos atrás, não existia manicure dona de esmalteria. Não existia esmalteria. Não. Manicure era a funcionária que ficava com de trás da escada, debaixo da escada. E uma cirurgiã que ela que tinha que ficar se movimentando no salão inteiro. Ela não tinha um canto dela, ela tinha que ficar movimentando o salão inteiro para atender. Depois eles fizeram o cantinho da manicure debaixo da escada. Lá pertinho da dispensa. Então, você que está começando hoje, você que chegou há pouco tempo e que está com medo da profissão, deixa eu te falar uma coisa, você já chegou aqui em cima. A gente ficava sentado lá no cantinho, enquanto você chega hoje tem uma mesa linda, maravilhosa para você. Valoriza. Faz o que tem que fazer. Para de ficar jogando a desculpa no mercado, no governo, na moeda. Para de ficar arrumando desculpa e faz o que tem que ser feito. A gente fez quando tudo era mato. E deu certo. Imagina você que está começando há pouco tempo. Só que entende uma coisa. Não é a força do seu braço. É a força da sua mente. Sim, com certeza. E Mi, você me fez tantas perguntas, eu quero te fazer uma agora. O que te levou a criar o Workshop Forms? Vamos lá. Bora lá. Vou explicar, assim, detalhes. O que acontece? A minha profissão, quando eu comecei, tudo era mato. Sim. E eu comecei a trabalhar com uma marca cara, que no caso é a Tones, e com isso acaba que, sem que você queira fazer isso, um certo público se distancia de você. Quando as pessoas falavam da Tones, eu lembro que a coleção da Tones era objeto de desejo, as pessoas sonhavam. Eu tive pessoas, alunas dentro de curso que choravam na hora de comprar uma coleção da Tones, porque ela falava assim, eu sonhei um dia ter isso aqui. Então, começou a marca Tones começou a ser objeto de desejo. Quando eu lancei a Forms, a gente fez uma festa muito linda e tudo, então as pessoas olhavam a marca como se fosse assim, algo que ainda não está no meu nível, eu ainda vou chegar lá um dia. E nunca foi minha intenção isso. A minha intenção sempre foi educar o maior número de pessoas, porque eu sempre acho que meu propósito de vida é um exército de mulheres abençoando outras. Porque eu acredito que eu sozinha, eu ia conseguir ensinar algumas pessoas. Eu com algumas alunas, eu ia conseguir ensinar outras, instrutoras. Mas eu com um exército de mulheres que querem realmente abençoar outras, a gente vai, aquela manicure lá hoje que tá lá no chão batido, que não tem dinheiro para comprar o leite dela, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é a responsabilidade das minhas instrutoras, acessar ela para ensinar ela a ganhar dinheiro, para ensinar ela que ela pode sair daquela vida, que ela pode ter tudo para os filhos, para casa, para a família, que ela pode viajar. Então, o meu propósito sempre foi muito de liberdade financeira mesmo para a mulher. E aí eu percebi que a Forms e a Tones, elas tinham se tornado marcas de pessoas que estavam já a um padrão maior. Dentro da área. Exatamente. E não é isso que eu quero. Eu quero atingir a manicure que está começando. Eu quero ir lá e mostrar para ela o poder que ela tem. Eu quero mostrar para ela o quão grande ela pode ser, quanto ela pode aprender, o quanto ela pode crescer.
Então, o Workshop da Formes foi um evento voltado para isso, para a gente conseguir ensinar as mulheres que estão começando, que não acreditam nelas, aquela manicure mesmo, sabe? E, claro, valorizar as minhas que já estão comigo. Nosso workshop sempre vai ter as nossas instrutoras. Eu quero muito que elas sejam vistas, conhecidas. Hoje eu já não ensino mais unhas, então eu quero levar essas meninas para conhecerem as minhas instrutoras, para aprender com elas. Sim, e isso tem tudo a ver, né? Porque a Chapéu Vermelho Produções tem esse propósito também, de mostrar para as pessoas a força que elas têm e como elas podem ser quem elas são de verdade. E como as feridas delas, que se tornam cicatrizes, podem curar a vida de outras pessoas e transformar através da educação, do conhecimento. Então, assim, a gente se uniu com esse propósito de trazer valorização, visibilidade, com a estrutura da Tones e da Formes e com o meu padrão de eventos, telão de LED, cadeiras confortáveis, ambiente climatizado, lugar para as meninas conseguirem almoçar, se hospedarem com preço bacana e tudo aquilo que eu viso sempre trazer nos meus projetos, focando na visibilidade da valorização. E não é à toa que a gente colocou lá a promessa do evento, que é as unhas que realizam sonhos, metas e autoridade. Porque muitas de vocês querem realizar os sonhos, mas esquecem que é através da autoridade que vocês vão realizar eles. Então é importante pensar sobre isso. É difícil realizações sem ter autoridade. Muito difícil. E assim, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre os sonhos, porque a gente tem uma jornada na área de unhas. Quando a gente começa por necessidade, nosso primeiro sonho é ter a agenda cheia. Porque o nosso primeiro medo é não conseguir atender clientes, elas não voltarem, e assim, insegurança está sempre ali. Quando a gente começa a ter a agenda cheia, começa a ter vizinhos, primos, querendo saber como que faz para aprender com a gente. E aí a gente começa a querer ministrar curso, que é o segundo degrau. Já estou na área, já tenho uma agenda ok, já tenho clientes fidelizados, o meu método de trabalho já é validado por minhas clientes que vão e voltam. Já está cheio. Já está cheio, ok. Já tenho o meu primeiro degrau de sucesso. Começa a gente perguntar, como que faz para aprender com você? Nossa, que unha bonita no Instagram, como que você chegou nessa técnica? Como que você faz esse acabamento? E aquela decoração e aquilo? E aí você começa a querer sonhar em ministrar curso. E aí você descobre o outro medo, o medo da sala vazia. De não ter alunas. É sempre que é um novo degrau, um novo degrau. Medo. E aí começa a sonhar com, gente, eu não consigo ministrar curso e atender clientes, eu preciso ter equipe para atender as minhas clientes, para eu ter mais tempo de dar curso, porque com curso eu ganho mais dinheiro. Então, e se eu não tiver alunos para dar curso? E começa todo esse medo. E aí, se eu não souber lidar com a equipe? Se eu não souber lidar com a equipe, se eu não souber gerir, a maioria delas... E esses dias eu fui muito criticada por uma fala durante a mentoria que foi, vocês não sabem nem cuidar do próprio dinheiro, como vocês vão gerir a equipe? Como você vai saber pagar porcentagem para sua colaboradora? Mas é verdade. E assim, a gente tem... Até hoje a gente tem manicure que ganha bem, que tem uma renda boa, que atende muita gente e liga aqui e precisa de produto na hora porque o produto acabou. Então, e ela não tem gestão de estoque. Isso não dá conta de cuidar do dinheiro. É verdade isso. Exatamente. Porque se você não tem gestão de estoque, suas finanças não estão bem, você não tem estoque direito, você não está dando conta de gerir o seu negócio. Isso é real, gente. Então, assim, primeiro, a gente sonha em sobreviver das unhas. Depois, a gente quer proporcionar o mínimo de conforto para nossa família. A gente já parou de sobreviver, já está vivendo, a gente quer ter um carro, a gente quer ter uma casa, a gente quer colocar um filho numa escola melhor, a gente quer tirar a mãe da casa ruim e colocar ela numa casa melhor. E já estamos sobrevivendo, a gente já está sonhando com isso. Depois que a gente já tem essas conquistas, que eu já cheguei nessa parte de ter a minha casa, já tive o carro que eu queria, tal, a gente começa a sonhar com viajar. Tem mulher que gosta de plástica, tem mulher que gosta de roupa, tem mulher que... Tem mulher que gosta de tudo. Tem mulher que gosta de tudo, aí já é outro degrau. Eu já tô vivendo bem com unhas, eu posso sonhar, realizar uma cirurgia dos sonhos, por exemplo. Eu não tenho problema nenhum estético e não tenho nenhum procedimento até hoje, e não critico quem faz, mas eu tenho vontade de tirar minha cicatriz e barriga futuramente. É o único procedimento que eu tenho vontade de fazer. Eu não tenho vontade de colocar silicone nem nada, mas esse eu tenho vontade. Não fiz ainda porque eu vou ter que parar. E a gente parar não é bom. Então, assim, a gente começa com esses degraus. Quero sobreviver, depois eu quero ter o mínimo de conforto para viver disso, e depois eu quero proporcionar isso para outras pessoas. E todas essas etapas vêm com desafios, com medo, e que a gente precisa continuar estudando. E eu gosto muito de falar que nos nossos projetos juntas, a gente vai focar nisso.
de desenvolver elas para elas passarem por esses degraus de forma mais tranquila, com conhecimento de finanças, de marketing. Que é o que a gente já passou, né, Rê? Que é o que a gente já passou. Já passou por isso. Para mim foi difícil Sim. ter uma equipe, para mim foi difícil encher uma agenda, para mim foi difícil ministrar cursos. Sempre tive as minhas dificuldades também. Para mim, hoje, eu tenho as minhas dificuldades em relação a formas, em relação aos eventos, e você sempre vai ter. Sim. Só que, quando você tem um caminho a seguir, tudo se torna mais fácil. Então, se alguém já passou por aquele caminho e tá te levando junto, vai ser bem mais fácil do que você ir sozinho, caindo, tropeçando, levantando sozinho. Então, é isso que o workshop quer. É isso que o workshop vai fazer. A gente alinhou muito bem, que eu acho que tem muita coisa da gente que é muito parecido, entendeu? Sim. E essa valorização, principalmente, porque sempre foi a minha briga no mundo das unhas, porque você não me vê envolvida em polêmica nenhuma, mas a minha briga sempre foi valorização. A manicure polêmica ficou lá atrás. Eu nunca mais quis me envolver, nunca cheguei a me envolver. O show das manicures. O show das manicures fica o nome pra quem quiser. Mas pra mim não é o posicionamento que eu quero ter, porque eu gosto muito das pessoas me vejam como profissional, que eu sou empresária da área de unhas. E eu gosto muito de continuar falando que eu sou manicure só pra ver a cara da pessoa fazer assim, eu falar, empresária na área de unhas. Eu empreendo hoje na área de unhas. Eu tenho uma produtora de eventos, eu tenho uma loja, eu tenho isso, eu tenho meus cursos, eu tenho minhas mentorias. E aí a gente vai falar disso. Várias fontes de renda. E a gente precisa ensinar elas a se verem como empresárias. Sim, como empresária. Eu sou manicure com muito orgulho, mas eu sou empresária. Empresária da área de unhas. Exatamente. E a gente pode empreender com atendimentos, com equipe, com cursos presenciais, online, mentorias, com loja de produtos. Nossa! Gente, é uma infinidade. Eu tava conversando com uma parceira agora que ela tava falando de lançar uma marca de roupa pra nossa área. Não, o tanto de gente que já me pede. Fala, esses dias eu falei, gente, olha, eu tô fazendo algo novo e tal. Logo vocês vão ficar sabendo, um monte de gente no meu direct. É roupa fitness da Formes? Porque você que fica postando seus treinos e fala, gente... Ontem eu postei um colar com um alicate escrito manicure. Tem gente fazendo joia. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades, desde que a gente abra isso daqui para poder ver muito além da mesa, muito além. E tá tudo bem sonhar com a agenda lotada, mas chega uma hora que a agenda lotada ela tem um teto. E a gente precisa aprender a ganhar mais dinheiro pro próximo degrau. Passo. E o principal, ter várias fontes de renda. E é isso que a gente vai falar no workshop, de como seguir esse passo a passo, como pisar degrau por degrau de forma mais tranquila, mais leve, sem se matar e querer desistir no meio do caminho. Exatamente. E eu queria falar muito também sobre o coquetel, que é com pouquíssimas vagas, o coquetel da Formes. Eu acho que já tá quase esgotando. E a gente vai esgotar ele primeiro do que as vagas do workshop. Total. Porque ele é um salão menor, então a gente não consegue, literalmente a gente não consegue colocar muitas pessoas lá. E eu gostaria de falar desse diferencial, porque você é uma dona de marca acessível. A maioria dos donos de marca, e eu que lido, gente, com os donos de marca, eu sei como é. Às vezes as pessoas, quando falam que vão vir pro evento, elas vêm com um monte de exigência, com um monte de coisas, e você não. E é sempre isso que eu ouvi de você nos meus eventos. A Mia, ela tá no meio da gente, ela senta aqui pra assistir o evento. Ela chega primeiro, vai embora por último, tira foto com todo mundo, sorri pra todo mundo, fica andando no meio das meninas, não tem equipe do lado, no máximo as meninas tirando foto dela, filmando, mas não tem segurança, não tem equipe com toalhinha no rosto, retocando maquiagem, nada, ela é gente. Ela é gente como a gente, e ela tá criando esse coquetel que já existe e que agora a gente tá abrindo para outras pessoas também poderem comprar e participar do coquetel e ter esse acesso a uma dona de marca, poder tirar foto, poder abraçar, poder trocar um networking ali e falar, Mi, como que você chegou? Mi, como que faz? Mi, como que funciona a Forms? Mi, como que funciona a formação? E o Formaster, a formação de instrutores, como que é? Então, vocês vão ter uma oportunidade de passar não somente o dia inteiro com a Michelle no workshop, mas também de poder literalmente brindar com ela no workshop, que é um ambiente de network que a gente vai estar ali literalmente para trocar ideia com as meninas e estar disponível para elas. De verdade, eu amo estar lá no meio de vocês, eu amo estar conversando com todo mundo. Para mim não faz sentido. Às vezes a minha equipe surge algumas ideias, na feira, você tem que ficar escondida, você vai aparecer só. Gente, não funciona, não me esconde de lugar nenhum, não. Eu quero estar lá com todo mundo. Eu não funciona para mim, não sei se um dia isso vai mudar, não sei, mas na minha cabeça eu quero estar com todo mundo. E é uma coisa que a gente tem em comum. A gente funciona muito bem no palco, mas a gente adora os bastidores. Nossa, eu amo.
Amo. A Mi, Olha, sempre gente, que ela tá nos meus eventos, ela vai pouco pro camarim. Só pra beliscar, e pra quem não sabe, a gente sempre tem uns camarins maravilhosos, com comidinhas, delicinhas lá. Ela vai pouco no camarim e ela fica ali sentada, assistindo, conversando, tirando foto, abraçando de verdade as meninas, com os painéis maravilhosos. Vamos fazer painéis de fotos incríveis para vocês poderem tirar foto, atualizar suas redes sociais, mostrar que estão ali buscando mais conhecimento para suas clientes, para suas alunas. E esse é o nosso intuito, fazer você se ver de forma maior, melhor e ter mais visibilidade e valorização através dessa área que nos trouxe até aqui e que tá me levando pra Europa, gente. Tô indo pra Europa produzir evento lá e sendo paga pra isso. Chiquérrima, tá? Já vai lá, já aprende tudo, porque agora a gente faz um workshop da Forms na Europa. Com certeza. O plano é esse. Gente, vai ser incrível, tá? Eu conto com vocês. Quem tiver oportunidade, não deixa passar, porque vai ser incrível. As nossas instrutoras já quase lotam o evento, graças a Deus, porque elas vêm de longe para participar. Quero tirar muita foto, quero que vocês estejam num ambiente que todo mundo tenha a mesma frequência. Então, de conexão. A conexão que acontece dentro desses eventos é fora do normal. Sim. Então é isso. Rê, foi um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada. Tô ansiosa pro dia 26 de outubro. Eu também. Mas, volta, assiste de novo. Manda pra aquela pessoa que precisa ouvir tudo que tava aqui, porque eu tenho certeza que aqui tem ouro pra te entregar. Sim, isso aí. E o importante, gente, é não desistir, porque o sucesso vem pra quem corre atrás dele. Arrasou. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus.